Bem, eu estava já olhando, né? Eu estava planejando a aula de hoje e aí eu estava dando uma olhada qual é o limite, né? Quais são as nossas próximas aulas, né? E eu estava percebendo que pelo material de vocês, pelo material do livro que a gente está seguindo, essa seria o último sistema a última reação que a gente vai trabalhar, tá? A última aula que nós vamos trabalhar. No caso, desculpa, a aula não. Última reação que nós vamos trabalhar, né? A gente viu reação de substituição, a gente viu reação de adição e reação de eliminação. Então, essas três reações são as reações que o material de vocês informa para eu ministrar. É claro que tem umas sub-reações que eu não falei para vocês, né? Que é a reação de nitração, que é a reação de sulfonação, que é a reação de halogenação, entre outras reações que eu não falei. Mas elas são muito parecidas com as reações que nós falamos, que foi de substituição, de adição e hoje que a gente vai trabalhar de eliminação, né? E aí, no próximo módulo, nós vamos trabalhar com reações de oxidação e a reação de polímero. E aí, acabou reações químicas. A gente já entra em bioquímica. Na verdade, eu acho que quem vai falar de bioquímica com vocês vai ser a Ariane. Ela fala de bioquímica. Eu volto para falar de algumas reações que eu não falei, né, que são interessantes eu falar. A gente volta só um pouquinho, vê essas reações que estão faltando e aí a gente termina a reação orgânica, né? Ela vai falar de bioquímica e eu termino essas reações orgânicas. O que acontece? Reação, novamente, é uma receita de bolo, né? Você precisa de tantos ovos, tanta quantidade de farinha, tanta quantidade de água, tanta quantidade de óleo. Se você sabe a receita, você sabe fazer o bolo. Você pode aumentar a quantidade de farinha, aumentar a quantidade de ovos ou diminuir a quantidade de leite. Você vai saber montar. O negócio aqui é saber montar a reação. Saber o que está acontecendo na reação. E essa que é a parte mais complicada, né? Mas se a gente voltar um pouquinho na nossa conversa, a primeira coisa que eu mostrei para vocês foi a ressonância. E aí eu vim mostrando as reações, né? Mostrei a primeira de substituição, que você já tiver aquele impacto, né? E aí você, professor, isso é difícil demais, eu não estou entendendo, professor. Aí depois veio a reação de adição. A reação de adição vocês falou, poxa, é mais fácil. Poxa, eu estou conseguindo pelo menos entender o que está acontecendo aqui, né? Por quê? Vocês já sofreram um pouquinho com reação de substituição. Chega na outra reação, fica um pouquinho mais fácil. Essa reação, que é a de eliminação, vai ficar mais fácil ainda, né? Então, a tendência, conforme o tempo for passando, as reações vão ficando mais fáceis da gente entender, da gente compreender, tá? Eu fiz o material da reação da aula de hoje, que é o de reação de eliminação, eu fiz de um jeito que eu não costumo fazer e que vocês me cobram muito, que é colocar o passo a passo, mas colocar ele também escrito, né? Vocês percebam que eu não costumo escrever muito, né? Eu costumo mostrar mais a reação química. Aqui eu fiz questão de colocar escrito uma por uma, né? O que está acontecendo em palavras e o que está acontecendo em reação. É homenagem à Vitória, professor, muito. Né? Se a gente for comparar, ó, reação de adição tem quase nada escrito, reação de eliminação. Né? Então... Não, cara, eu não sei se você tem noção, mas isso ajuda muito. Porque quando eu só vejo o trem, não tem nada
física, geralmente ele passa a pergunta, aí ele só fala, né, a pergunta e passa a resolução no quadro. Eu sempre peço, professor, qual que é a pergunta? Professor, o que é isso? Eu fico perdidinha se não tem uma explicação. Eu vou tentar fazer isso a partir de agora sempre, né? Colocar nem que seja 2, 3 linhas explicando, porque eu percebi que isso melhorou bastante, né? Ficou na cabeça de vocês bastante isso. Então, todas as aulas vai ter esse trechinho explicando de uma coisa para outra, tá bom? Bem, vamos entrar logo na aula antes que a gente termine o nosso primeiro horário. Presta atenção. O que a gente vai falar agora é de reação de eliminação. O que é uma reação de eliminação? Uma reação de eliminação, olha pelo nome, é uma reação química, porque a gente está falando em química, né? Então é uma reação química que vai expulsar alguma coisa, que vai eliminar alguma coisa, né? Essas reações, a gente chama elas de eliminação. Toda reação de eliminação, olha o que eu estou falando. Toda reação de eliminação forma uma ligação dupla ou tripla. Então, vou até colocar aqui, que eu acho que não tem isso aqui. Deixa eu colocar aqui na frente. Toda reação de eliminação forma uma ligação dupla ou tripla. Sempre, tá? Então, sempre toda reação de adição vai ter a formação dessa ligação dupla ou de uma ligação tripla. Bom? E existem algumas reações de eliminação. A gente vai ver as principais hoje, tá? As principais hoje é a reação de desidratação de alcoóis, que é essa aqui, e a reação de eliminação de halogenidretos, que é essa aqui também, tá? Então são duas reações na verdade são 3 reações que a gente vai ver hoje. A reação de desidratação em alcoóis, que ela é dividida em 2 partes, e a reação de eliminação de halogenidretos, que é uma parte só, né? E vamos lá, então vamos às partes. O que significa isso? Perdão. Reação de desidratação de alcoóis, o que significa? É uma reação que você está tirando um álcool, você está removendo o álcool da cadeia orgânica. Agora, o que é um álcool, professor? É toda a cadeia orgânica que tenha a presença de um OH, de uma hidroxila, tá? Deixa eu até marcar aqui para vocês. Isso aqui, esse OH aqui indica que eu estou trabalhando com um álcool. Então, toda vez que você pegar uma cadeia orgânica, olhar para a cadeia orgânica e ver um OH, significa que essa cadeia orgânica ela tem a presença de um álcool. Bom? Então, toda reação de desidratação de álcoois, o que é? É uma reação que eu estou tirando o álcool, que eu estou removendo o álcool. Se eu estou removendo o álcool, o que vai acontecer? Bem, se eu estou removendo, então é uma reação de eliminação. Então, se é uma reação de eliminação, no começo eu vou ter um álcool e no final eu vou ter uma outra cadeia, sem o OH, ou seja, sem o álcool. E com uma dupla ligação. Então, observa só. É uma reação de desidratação. O que vai acontecer? Essa reação de desidratação, eu vou estar arrancando o álcool da cadeia carbônica. Tá removendo ele da cadeia carbônica. Quando eu removo ele da cadeia carbônica, eu vou ter no final da reação, alguma coisa que não tem OH, ou seja, que não é um álcool, e que vai ter ainda uma dupla ligação, né? Uma dupla ligação ali presente. Por que eu coloquei uma tripla?
Porque essa reação pode acontecer 2 vezes, né? Não é muito comum. Lembra aquela história? Ah, professor, é cis assim ou é cis assim? É a mesma coisa. Pode ser que a reação ocorra 2 vezes. Não é muito comum, mas pode ser que ocorra. Por isso que eu coloquei tripla ligação. Porque, vamos seguir, é mais ou menos o seguinte, ó. A primeira reação de desidratação, você tira o OH e forma uma dupla. A segunda reação de desidratação, você tira mais 2 hidrogênios e forma uma tripla ligação. Tá? Inclusive, esse foi um dos exercícios que eu coloquei na avaliação, né? Que eu tinha até feito ele em aula. Só que eu troquei alguns números ali, né? Em vez de eu colocar certinho o exercício, da mesma forma que a gente fez o exercício aqui, em vez de eu colocar 30, eu coloquei só 28 hidrogênios. Aí eu perguntei, quantas ligações duplas existiam aqui? E eu falei para vocês, ó, cada ligação dupla, a gente coloca 2 hidrogênios para romper a ligação dupla. Aí eu tinha que fazer a conta. Bem, se tinha 24 no começo e foi para 28 no final, eu precisei de 4 hidrogênios. Se cada ligação dupla para ser rompida preciso de 2 hidrogênios, então quantas ligações duplas tinha? 2 ligações duplas. Né? A gente teve alguns errinhos porque seguiram a mesma rota que eu tinha passado na aula, né? Que era 30, então eram 3 ligações duplas, mas eu tirei uma ligação só para ver se vocês estavam prestando atenção. Não vem ao caso também. Então, primeira parte a gente falou, toda reação de eliminação vai formar uma ligação dupla no final. Toda reação de eliminação você está arrancando alguma coisa, tá bom? Beleza, ó. No caso da reação de desidratação de alcoóis, o produto produzido pode ser um alceno, ou seja, alguma coisa que tem uma ligação dupla, ou um éter. Por que um éter? Porque aí você vai estar formando uma ligação entre o oxigênio e os carbonos, que é a segunda parte da nossa reação, que é essa aqui, ó, que é a desidratação intramolecular. Mas isso eu passo mais para frente, tá? Para que essa reação ocorra, a gente precisa de temperaturas muito elevadas e a gente precisa de utilizar uma coisinha chamada de agente desidratante, ou seja, um ácido. Então, eu preciso utilizar um ácido para que essa reação ocorra. Tá? Então, eu preciso de temperatura elevada, eu preciso de um ácido e eu também necessito de um catalisador. Vocês lembram do que é catalisador? Eu acho que serve para acelerar a reação. Isso. Serve para acelerar a reação e diminuir a energia para que ela ocorra. Porque como eu estou usando uma temperatura muito alta e essa reação vai liberar uma grande quantidade de energia, eu vou ter muita energia ali dentro. Se eu tiver muita energia ali dentro, pode ser que dê ruim, pode ser que exploda, pode ser que aconteça alguma coisa. Então o catalisador ele serve para quê? Para abaixar a energia da reação, né? Para abaixar a energia para que a reação ocorra mais rápido. Tá bom? Na maioria das vezes, a gente utiliza, para fazer essa reação de desidratação, a gente utiliza o ácido sulfúrico concentrado, H2SO4. Mas nada impede que a gente utilize outros ácidos. Né? Nada impede que a gente utilize outros ácidos. A gente pode utilizar HCl, pode utilizar HBr, mas normalmente a gente utiliza o ácido sulfúrico, tá? Concentrado. Por mais uma questão de força mesmo, tá? Bem, como eu falei para vocês, existem 2 tipos de reação de desidratação. Nós temos a reação de desidratação intramolecular e a reação de desidratação intermolecular. Qual que é a diferença de uma para outra?
A intramolecular significa dentro. Intra vem de dentro. A molécula que vai ser eliminada, ela vem de dentro da molécula do carbono, da cadeia carbônica. Ou seja, ela vem de dentro mesmo. Tá? Então, quando eu falo de uma reação de desidratação intramolecular, significa que eu vou estar eliminando um OH da cadeia de carbono. Então, por isso eu chamo ela de intra, desculpa. Tá bom? Até aqui, dúvida? Não. Eu vou seguindo aqui, qualquer coisa me pare. Então, eu vou mostrar primeiro a reação para vocês, completa, depois eu mostro para vocês o passo a passo, o mecanismo. Então, observe aqui, ó, do lado esquerdo da minha seta, eu tenho um reagente. No caso, eu tenho um substrato, que seria aquilo que vai começar a reação. No caso, eu tenho o etanol. Professor, como é que você sabe que é etanol? 2 carbonos, vamos vir aqui na tabelinha, 2 carbonos, Et. Só tem ligação simples. Sim. Ligação simples. Tem um OH ligado nesse carbono. Bem, se tem um OH ligado ao carbono, eu chamo de ol. Então, aqui eu tenho um etanol. Deu? A tabelinha ela serve para muita coisa. Essa reação, eu coloquei ela na presença, esse substrato, né, esse composto orgânico aqui, eu coloquei ele na presença de ácido sulfúrico em uma temperatura de 170 graus. Depois de um tempo, olha o que ocorreu. Houve a formação de um alceno, no caso, 2 carbonos, Et, 2 carbonos, Et. Tem uma ligação dupla agora, então eu chamo de en. Então, eten. Só tem carbono e hidrogênio, então aqui eu tenho um eteno. Então, depois da reação, teve a formação do eteno mais uma molécula de água. Professor, e cadê essa molécula de água? Olha aqui, ó. OH mais hidrogênio, formando H2O. Professor, e o ácido sulfúrico? Bem, vamos lá. Agora presta atenção. O ácido sulfúrico, ele só participa da reação para eliminar, para arrancar aquele hidrogênio, aquele OH ali. Ele só serve para arrancar aquele OH. Depois da reação, o ácido sulfúrico volta a ser formado novamente. Eu tenho que escrever, professor, mais eteno, mais água, mais H2SO4? Não. Porque o H2SO4, ele funciona como catalisador e ele funciona como agente desidratante. Eu não preciso escrever ele no final da reação. Vocês ficam muito preocupados. Cadê o ácido? Cadê o que foi formado? A única coisa que vocês têm que ficar preocupados aqui é informar que teve água formada e informar que foi formado um composto com dupla ligação, no caso de uma desidratação intramolecular. Tá bom? Beleza. Então, agora que eu mostrei a reação completa, vou mostrar para vocês o passo a passo. O que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, o que aconteceu depois. Então, vamos lá. Tenta seguir comigo aqui o passo a passo. Olha, aqui eu tenho o meu substrato, ou seja, aqui eu tenho minha cadeia orgânica. Vamos dar nome para essa cadeia orgânica? 1, 2, 3 carbonos. Vamos lá? 3 carbonos é prop. Tem só ligação simples, não tem nenhuma ligação dupla. Professor, como é que o senhor sabe? Porque não está falando. Se tivesse uma ligação dupla ou tripla, ele estaria falando. Tá? Só tem ligação simples, como que eu chamo? An. Tem um OH, ol. Então eu poderia chamar isso aqui só de propanol, professor? Não.
Porque tem uma diferença muito grande entre o propanol e o 2-propanol. Qual que é a diferença? O propanol seria isso aqui, ó. Ou seja, a hidroxila no carbono primário. Quando eu tenho o 2-propanol, significa isso aqui, ó. A hidroxila no segundo carbono. Então, olha a diferença. Propanol, 2-propanol. Professor, mas é só a posição. Só a posição já muda muita coisa. Tá bom? Então, aqui, no caso, eu tenho o 2-propanol. Tá? Ficaram com dúvida nisso que eu fiz? Não. Pode prosseguir. Ok. Então, vou deixar aqui só como uma lembrança para vocês. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Os pares de elétron da hidroxila, lembra, os pares de elétron do oxigênio, eles vão atacar o hidrogênio do ácido sulfúrico, ou seja, vai... Não, professor. Não entendi, não. Tá, eu volto. Quando eu desenho isso aqui, deixa eu mostrar isso assim, ó, mais fácil para vocês. Carbono, 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 oxigênio, hidrogênio. Esse oxigênio aqui está fazendo quantas ligações? 2. 2 ligações. Muito bem. Mas quantos elétrons ele tem que ter para estar estável? 4. Não. Uai, oxigênio não é 4, não. Ele tem que ter 8 elétrons para estar Não, peraí. estável. Não, peraí, ele já tá fazendo 2 ligações. Então ele Isso. precisa de mais 2. Não, ó, presta atenção. É mais fácil eu mostrar assim, ó. Esse oxigênio aqui, se eu for olhar na tabela periódica, quantos elétrons vai ter em volta dele aqui? Eu não sei não. Ó, o oxigênio, ele é do grupo 16 ou do grupo 6A. Significa que em volta dele eu vou ter 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelaquela regra do octeto, Olha, professor, quem que faz 4 ligações? o carbono. Ou que tem 4? Ah, tá. O carbono, o oxigênio, pela regra do octeto, ele precisa de mais 2 elétrons para chegar àquela estabilidade com 8. Por isso que ele forma 2 ligações, ó, 2 ligações. Porque cada ligação vai contribuir para o oxigênio com 1 elétron. Então, se ele fez uma ligação com esse carbono, ele tem 7 elétrons. Ele fez essa ligação com esse hidrogênio, ele tem 8 elétrons. Entenderam por que ele faz 2 ligações? Sim? Mais ou menos. Mais ou menos, ó, de novo. O oxigênio lá da tabela periódica, se eu for lá na tabela periódica e olhar o oxigênio, ele tem 6 elétrons em volta dele. Pelaquela regra do octeto que você aprendeu lá no primeiro ano, pelaquela regra do octeto, os elementos químicos para chegarem a uma estabilidade precisam de 8 elétrons em volta dele.
Para ele ter esses 8 elétrons em volta dele, ele precisa de formar 2 ligações. Ou ele forma 2 ligações com o mesmo elemento químico, ou 2 ligações com 2 elementos químicos diferentes. Tá? No caso aqui, para esse oxigênio ficar estável, ele fez uma ligação com o carbono e uma outra ligação com o hidrogênio. Ele ficou estável. Ó. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Beleza. Deu para entender agora? Deu. Ok. Bem. Professor, qual que é a palavra-chave? A palavra-chave é eliminação. E aí eu vou dar uma pausa aqui agora, pessoal.